Freud vai começar a teorizar o inconsciente e o recalque a partir do sintoma, especialmente o sintoma das pacientes ditas histéricas da sua época. E, em geral, nessas pacientes, ele vai trabalhar com sintomas conversivos, serão conhecidos como sintomas conversivos, que era a localização em alguma parte do corpo de um excesso de libido, que está vinculado a uma representação que está recalcada, não pode ser descarregada, não pode chegar à consciência para ser descarregada, lembrando que só se descarrega o que chegar na consciência. Não tem alguma coisa que se descarrega inconscientemente. Para chegar na consciência, tem que chegar disfarçada, e nesse caso, chega ligada a uma parte do corpo, que não diz que relação essa parte do corpo tem com a situação de recalque, mas que já diz de alguma maneira, localiza e dali sai a libido ali. Como, por exemplo, um toque numa parte do corpo, como a gente pode ver não tanto nos filmes, mas especialmente nas artes de ser invisível, é o toque numa parte do corpo de alguém que marcou, numa situação que ele não pode lembrar. Essa parte do corpo, quando tocada mais tarde, produz um excesso, e para descarregar esse excesso, que agora muito perigosamente está próximo da consciência, vai acontecer o sintoma, por exemplo, de dor, de anestesia. Então, o sintoma como formação de compromisso, vai ser a primeira definição, compromisso no sentido de uma negociação. Formação de compromisso tem que ser entendido como resultado de uma negociação entre consciente e inconsciente. Acaba que se produz esse híbrido, em que se descarrega um tanto, porque nem tudo veio à consciência, ou veio passado pela censura, alterado. Mas a seguir, próximo passo é dizer formação de compromisso, formação do inconsciente. O que Freud faz agora é um passo decisivo em direção digamos, a um ponto de vista menos normal e patológico. E o sintoma, a gente ainda está aqui usando o sintoma no sentido médico. O sintoma é aquilo que incomoda, que faz mal e que a gente quer se livrar dele e que ele não tem a ver com a gente diretamente. Freud já faz o primeiro passo dizendo tem. Num sintoma, por exemplo, como fobia de encostar na minha perna, tem a mão do meu abusador, que eu não tenho como lembrar, por exemplo. Mas ainda usamos o sintoma quase no sentido médico. Quando ele diz vamos para as formações do inconsciente, ele vai aplicar a mesma regra da formação de compromisso, o resultado de uma negociação, para muitos eventos da vida. E ele começa a fazer uma lista desses eventos. O sonho, então não só o sintoma conversivo ou o sintoma fóbico também, mas o sonho também é resultado de uma formação de compromisso. Só que agora a consciência está rebaixada, então muita coisa vem do inconsciente e alguma coisa da consciência continua. A consciência está rebaixada, mas continua lá. Então o sonho é o produto dessa negociação que permite que um tanto muito venha, por isso fica tão estranho, mas ainda assim censurado através da relação entre a consciente e o inconsciente. O Freud vai chamar de deformação onírica. Foi deformado para que o conteúdo inconsciente pudessem vir. Outro livro fundamental nessa época é o Xiste. Então, um certo tipo de humor específico, que não é a piada, que não é a comédia e que não é vários tipos de gracinha, onde, por exemplo, os memes, não sei se os memes entram aí, mas que não tem uma tradução exata em português, mas seriam as artes do espírito, da tirada espirituosa, daquela sacada sagaz que alguém pode dar em algum momento. É esse especificamente que Freud vai trabalhar e estudar o mundo deles, para ver, demonstrar que em todos eles o que a gente tem é uma formação de compromisso também. Alguma coisa pode ser dita, porque foi dita dessa maneira deformada, humorada, bem-humorada, e aí foi possível que a censura aceitasse sua passagem, a ponto, inclusive, das pessoas rirem. Esse é o mais inofensivo, porque passa só o que dá para todo mundo mais ou menos aceitar, e passa só aquilo que é um pouco mais coletivo do que é recalcado, porque justamente ele é o mais social das formações do inconsciente. Aí o sonho no outro extremo. E no meio, psicopatologia da vida cotidiana, uma série de eventos da vida que vão ser apontados por Freud como elementos interessantes para que a gente leia e encontre essa formação de compromisso a céu aberto. O nome original seria lapso, mas no português foi conhecido como ato falho, para tudo que são essas confusões de língua, de fala e de linguagem. Atos falhos no sentido concreto, que são confusões de comportamento, e também esquecimento de nomes,
quando vem outros nomes à mente. Então a gente já tem aqui uma lista de 5, do sonho, do xiste, dos atos falhos, dos esquecimentos de nomes e das confusões, dos atos falhados de confusão de comportamento. Com esses todos, Freud vai tomá-los como material para o analista. Esse ponto aqui é importante, que daí entra uma questão sobre... antes um pouco. Percebam que quando você vai para a psicopatologia da vida cotidiana, nós já estamos olhando para a vida cotidiana não mais como patologia. Apesar do nome, ele quer dizer o contrário. Não se faz mais uma psicopatologia de tudo. Enquanto que do sintoma, do que se sofre, do que se queixa, a gente pode falar de uma patologia. Quando a gente está falando de um ato falho, de um esquecimento, só se realmente se criar uma grande perturbação que alguém vai lá se queixar. Freud vai nas pequenas coisas da vida cotidiana e diz, mesmo aí, a gente pode encontrar essa marca do inconsciente. Isso é uma passagem numa fronteira. Já não é mais a psicanálise vai se debruçar sobre aquilo que as pessoas de que sofrem. Ela vai se debruçar sobre várias coisas também. Então ela começa a poder querer tratar ou fazer uma... Lembra que o tratamento da psicanálise é fazer uma reconfiguração do eu a partir do que vem do inconsciente. A psicanálise não quer... Freud não está exatamente interessado em conhecer o inconsciente. Isso, eu acho que agora é esse ponto que eu queria chegar. Na hora que a gente sai um pouquinho da psicopatologia como tema normal e patológico, a gente entra no trabalho com as coisas de todo dia. E a proposta não é, vamos curar você do que é patológico. Vamos tirar o seu inconsciente, ou tirar do seu inconsciente o que está te fazendo sofrer. Não. Acho que a gente tem que aí ser decididamente anti-essencialista e não pensar que o inconsciente é uma coisa e que a formação é outra coisa e que a gente pode olhar para essa coisa e tirar. Na verdade, se a gente seguir o esquema do Pente, famoso, do capítulo 7 das interpretações dos sonhos, tudo que se faz é pautado pelas suas memórias. Não tem como você viver nada que não seja atravessado pelas suas memórias. E nas suas memórias estão as memórias inconscientes também. Então, nessa situação, tudo que se vive é atravessado, tudo que se vive é uma formação do inconsciente. Mas Freud privilegia algumas coisas da nossa vida cotidiana para dizer essas coisas são um caminho bom para fazer, não para chegar no inconsciente. Apesar dele ter dito que o sonho era melhor, porque era a via régia para o inconsciente, o que importa não é chegar lá, o que importa é fazer ele chegar aqui. E em chegando aqui, ele promoveu uma reconfiguração, porque o que ele tem é incompatível com o que eu sou na consciência. Então vai ser preciso alguma coisa acontecer. Ou eu vou rechaçar, ou eu vou aceitar, alguma coisa vai mudar nesse sentido. Então, nessa concepção anti-essencialista, o inconsciente não é uma coisa e as formações do inconsciente não são coisas. Que o psi diria, isso é uma formação do inconsciente, pode ser interpretada. Isso não é, não pode ser interpretado. Esse charuto é inocente, esse charuto não é. Quem sou eu para dizer isso? Todo charuto é culpado até prova o contrário. A posição do analista é essa. Eu não estou dizendo que tudo tem sentido, estou dizendo que se o analisante ele quiser se debruçar sobre alguma formação que ele está achando estranha na periferia da consciência, essas formações do inconsciente, essas típicas formações do inconsciente descritas por Freud, se ele quiser se debruçar sobre isso, ele pode encontrar alguma coisa que ele não suspeitava e nessa perturbação se tornar outra pessoa. Então as formações do inconsciente são pistas para o analista fazer mais do que apenas pedir associação livre. Pedir associação livre a partir desses materiais e com eles promover o que importa, que é mudar a vida de alguém.